Olá, paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje, nosso devocional com Salmo 52. Então vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Pai, obrigado por a oportunidade que o Senhor nos deu de mais um dia a sua misericórdia se revelar para nós, a sua misericórdia se renovar para nós. Muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Mais um dia para amar o Senhor, mais um dia para a gente amar as pessoas. Nos ajude a compreender o amor do Senhor por nós. A cada dia, o milagre do Senhor, que nós possamos enxergar a bondade do Senhor em cada dia das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada pessoa desse devocional, abençoa cada seguidor meu, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que haja revelação da Tua palavra no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 52 está falando assim: Por que, ó prepotente, te vanglorias na maldade, para o traje de Deus todo dia? Engrengas crimes, tua língua é lâmina afiada, é forjada de intrigas. Ao bem preferes mal, a palavra da justiça, a mentira. Todas as palavras perniciosas te agradam, ó língua pérfida. O próprio Deus te destruirá para sempre. Agarrando-te, te arrancará da tenda, para erradicar-te das terras dos vivos. Ao vê-los os justos, tomados de temor, deles escarnecerão. Eis o homem que não tomava a Deus por seu refúgio, porquanto depositava sua fé em muitas riquezas, e assim tornou-se poderoso por seus crimes. Eu, porém, qual oliveira verdejante da casa de Deus, confio no amor divino para todo sempre. Eu sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o seu nome, porque tu és bom. Amém? Então, um salmo pequeno, falando da bondade de Deus, que Deus é bom, que Deus trata o justo com justiça, com o juízo, o ímpio. Então, aqui fala que o ímpio, ele tem como refúgio, deposita sua fé nas muitas riquezas. Ontem eu tive uma experiência com o mundo espiritual, e aí eu conversando com meu esposo depois dessa experiência que eu tive, eu quero até orar no final. A gente estava conversando sobre isso, o quanto que as pessoas, nós, né, estamos materialistas, estamos muito focados em adquirir bens materiais, em adquirir riquezas, e é lícito, né, quando é feito com o fruto do seu trabalho, só que se o nosso foco está só nisso, nós podemos ser levados a um outro lugar, a um outro patamar. O nosso coração pode ser inclinado a rejeitar o Senhor e a amar as riquezas pelo efeito rápido que as riquezas fazem na nossa vida. E quando nós estamos andando com Deus, é um progresso, né? É um processo a gente ser transformado. Não é tão rápido como as pessoas desejam hoje em dia, mas a gente vai crescendo, a gente vai progredindo, e o Senhor está mais interessado em transformar o nosso interior do que o nosso exterior. O dinheiro, ele transforma o exterior rapidamente. E isso pode levar o nosso coração a inclinar a amar mais o dinheiro, a desejar mais ter o dinheiro do que ter a presença de Deus. Então nós precisamos de equilíbrio. E o que eu estava conversando com meu esposo sobre o mundo espiritual é que o dinheiro, ele não tem tanta influência no mundo espiritual. O dinheiro não pode nos proteger de ataques espirituais. É só o Senhor, como diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Então, aquele que habita na casa do Senhor, não é aquele que tem muitos bens, não é aquele que tem muitas riquezas, não é esse que é protegido no mundo espiritual. Então, se nós estamos aqui buscando o Senhor, buscando entender o mundo espiritual, buscando entender as coisas do Espírito, nós precisamos compreender isso. O que nós estamos focando no nosso dia? Se é só em bens materiais, aqui está falando, olha, eis o homem que não tomava a Deus como seu refúgio, porquanto depositava sua fé em suas muitas riquezas. Então, depositar a fé nas riquezas é perigoso e também pode nos levar a um lugar distante de Deus. O próprio Jesus falou, nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Então, nós precisamos ter um equilíbrio.
é de sempre estar buscando ao Senhor. Mesmo que eu trabalhe para obter o ganho financeiro, porque eu preciso suprir as minhas necessidades, suprir as necessidades da família. Deus sabe que a gente precisa disso, mas Ele quer que a gente tenha um equilíbrio. Ele quer a prioridade, porque se Deus for nossa prioridade, o dinheiro não vai tomar o lugar do Senhor. Mas se o nosso foco é o dinheiro, ele compete com o Senhor no coração, porque o dinheiro, ele transforma aquilo que é visível e o Senhor transforma o invisível. E a fé, ela é invisível, né? Aquilo que, e a gente não vê o quanto que Deus tem nos transformado só pelo fato de a gente estar fazendo esse devocional. A gente não consegue enxergar. Então aí fica mais difícil de acreditar. E Deus decidiu que seja assim. Ele decidiu que o mundo espiritual seria invisível aos olhos humanos, só para quem tem mesmo discernimento, às vezes consegue ver alguma coisa, consegue discernir no espírito. Foi o que aconteceu comigo ontem. Deus fala muito comigo através de sonhos. Ele me deu um sonho e eu quero orar no final, porque eu acredito que seja alguém que esteja precisando de oração. Então, Deus dá esse discernimento espiritual, Deus dá esse livramento, Deus revela o que está oculto. E só o Senhor pode fazer isso. O dinheiro não tem esse poder de revelar aquilo que está oculto. É só o Senhor. E o dinheiro também não nos protege de ataques espirituais, de coisas que acontecem no mundo do espírito. Só Deus pode fazer. Nós somos alma viventes, temos um espírito e possuímos um corpo. Então, às vezes a gente se preocupa só com o externo, só com o que acontece com o corpo, só com aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos, quando na verdade nós precisamos nutrir, fortalecer o corpo, a alma e o espírito. Então, o fortalecimento do espírito é através do Senhor, porque foi Ele que nos deu o espírito. Ele nos deu tudo, na verdade, né? Corpo, alma e espírito. Só que Deus é espírito e Ele fortalece o nosso espírito através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. E ela é capaz de transformar, é agente de transformação na nossa mente, nosso corpo. Ela é capaz de dividir juntas e medulas. Então, é poderoso a palavra de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus na nossa casa, ela também julga o ambiente, ela também julga a nossa mente. Então, nós precisamos ter esse tempo com Deus. Se eu quero ter força espiritual, que às vezes tem coisa no mundo físico que nós não estamos conseguindo vencer, porque nós estamos fracos espiritualmente. Então, se eu quero ter força espiritual, sabedoria, eu preciso buscar ao Senhor para vencer algumas batalhas. E não é o tempo todo batalha. Existe um momento que a gente precisa buscar mais. Existe um momento que a gente precisa se separar para o jejum, para a oração mais intensa, para proclamação da palavra de Deus. Existem momentos que precisam, principalmente momentos de rompimento. Lembra de Josué, quando ele foi conquistar Jericó? Eles ficaram ali 7 dias rodeando em silêncio a cidade. No último dia, eles deram um grito e a muralha foi implodida por dentro. Então, Deus nos dá a direção. Eles precisavam conquistar uma cidade. Então, houve um momento ali de obediência. Então, existem ciclos na nossa vida, ciclos de rompimento, quando Deus quer nos romper para um lugar, para um outro patamar, e vai exigir de nós um esforço maior. Mas a gente não fica se esforçando o tempo todo, não. Existem momentos que precisa de um esforço maior. E aí, quando a gente obedece a palavra do Senhor, indicando para a gente jejuar, ou para a gente se resguardar, ou para a gente intensificar a leitura da palavra, a declaração da palavra, a oração em línguas, são armas espirituais que o Senhor nos deu. Quando Ele nos chama para esse lugar, é porque Ele quer nos levar a um outro patamar, é porque Ele sabe que às vezes o inimigo tem tramado coisas, tem usado pessoas para fazer maldade, e aí nós precisamos de força para poder enfrentar essa maldade. Amém? Então, esse é o discernimento que Deus nos deu para hoje. Eu quero orar especificamente para uma pessoa. Eu não sei quem que é, mas eu tive um sonho com o Senhor, que alguém estava tramando contra esse Senhor. Alguns até nesse sonho falou que era só que não é isso. É alguém que está há muito tempo prejudicando. Vou falar um pouco do sonho. No sonho,
Eu estava dentro do elevador, tinha um senhor lá dentro desse elevador. Esse senhor falou uma palavra ruim. Nós estávamos no andar 156, mais ou menos. Esse senhor falou uma palavra, um palavrão, uma palavra ruim, e aí esse elevador começou a cair rapidamente. E eu comecei a orar, interceder, e o entendimento que eu tive, no final a gente saiu todo mundo bem, ninguém morreu, tinha mais gente dentro do elevador, mas ninguém morreu. O entendimento que eu tive é que alguém estava tramando contra esse senhor, uma pessoa falou que era trabalhos feitos ocultamente, trabalhos ruins feitos ocultamente, mas não era alguém conhecido que estava ali prejudicando de pouquinho em pouquinho a vida dessa pessoa para que ela morra. Então, eu quero orar, se você está nesse vídeo, se você é um senhor, tem alguém tramando contra a sua vida para que você morra e que você tem ficado estressado, você tem ficado chateado, estressado, xingando, chamando, né, chamando esse nome, e isso aí tem te atrapalhado, tem lutado contra a sua vida, né? Então eu quero orar, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Então vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse discernimento. Senhor, se essa pessoa está assistindo o vídeo, que seja repreendido da vida dela, todo mal, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais dessa pessoa em relação a pessoas que estão ao seu redor. Pai, nos livra de todo mal, livra essa pessoa. Obrigado pelo livramento que o Senhor já deu, obrigado pelo discernimento que o Senhor deu, que essa pessoa venha ser livre desses espíritos que estão a perturbando, que em nome do Senhor Jesus caia por terra todo espírito mal que tenha aprisionado essa pessoa. Pai, que o Senhor possa cobrir com o teu sangue as pessoas que estão fazendo esse devocional, que elas sejam cobertas pelo sangue do Senhor, seja passado sobre a vida delas, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, meu esposo, meus filhos, e também sobre as pessoas que estão junto comigo aqui nesse devocional. Que nós possamos ser escondidos debaixo das suas asas, Senhor, que o inimigo não venha nos tocar ou nos ferir. Nos ajude a ser obedientes e resistentes para que ele fuja, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.